Boa noite a todos, boa noite aos que se encontram aqui presentes na nossa sede, boa noite àqueles que nos acompanham pelo Facebook. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se acolhidos e abraçados pela nossa casa. Aqueles que desejarem a magnetização das águas podem ir separando um recipiente, uma garrafinha, que ao final da atividade, os benfeitores espirituais que nos auxiliam nessa casa farão a magnetização das águas. Gostaria de chamar a atenção de quem ainda não sabe que todos os dias pela manhã nós temos um momento diário de oração pelo Facebook, a partir das 9 horas. É o momento em que recebemos Jesus na nossa casa, através da prece, através da sintonia, do bem-estar, da oração matinal. Então vamos iniciar a nossa atividade. Eu peço a todos que me auxiliem na prece, em pensamento, para a gente fazer a nossa abertura. Então vamos acerenando os nossos corações, acalmando as nossas mentes, pedindo ao Pai que nos abrace amorosamente, que Jesus esteja presente através dos benfeitores, nos auxiliando no entendimento do Evangelho, no entendimento dos seus ensinos, que serão abordados através da exposição, e que possamos introjetar esses ensinamentos de Jesus nas nossas vidas, nas nossas rotinas, que possamos a cada dia ser mais amorosos com o nosso próximo, benevolentes, caridosos, humildes e indulgentes. Assim, certos desse amparo, pedimos então a permissão para iniciarmos o Evangelho da noite de hoje. O Evangelho, a atividade da noite de hoje. Que assim seja. Hoje, como a maioria sabe, o nosso encontro é dialogado. Eu peço a todos que participem, coloquem suas opiniões acerca do tema, que será hoje como fazer bom uso da fortuna, que será conduzido pela nossa amiga Aline Maricato. Bom trabalho, Aline. Obrigada. Boa noite. Boa noite aos que nos acompanham também aqui pelo Facebook. Como disse a Beth, essa atividade de hoje é uma atividade dialogada, onde todos têm a oportunidade de contribuir então com o trabalho, colocando as suas opiniões, tirando dúvidas, e dentro do que nos for possível nós vamos esclarecendo. E então vamos iniciar aí a nossa exposição dialogada, que o título é Como fazer bom uso da fortuna. E o nosso trabalho, ele foi embasado então no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16 e 17. E para que a gente inicie aqui nos dando um guia, né, do que nós vamos falar, eu vou fazer uma pequena leitura do item 9, capítulo 16, então, a verdadeira propriedade. Foi a mensagem de Pascal em 1860, o espírito que passou essa mensagem. A verdadeira propriedade. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo, do que encontra ao chegar e deixa ao partir. Goza ele enquanto aqui permanece. Desde, porém, que é forçado a abandonar tudo isso, não tem a posse real das suas riquezas, mas simplesmente o usufruto. Que possui ele, então? Nada do que é de uso do corpo, tudo que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso é o que ele traz e leva consigo, o que ninguém pode lhe arrebatar, o que será muito mais útil no outro mundo do que neste. Depende dele, então, ser mais rico ao partir do que ao chegar, porque daquilo que tiver adquirido em bem resultará a sua posição futura. Deste texto, nós já podemos refletir, então, sobre alguns pontos. Primeira coisa, não levamos nada
daqui do mundo material quando partimos, certo? Isso todos, né, já sabemos. Mas de que então nós somos verdadeiramente proprietários? Inteligência, conhecimento e moralidade. Só nossas construções. Só O que o homem constrói para si, né? De bens, mas desenvolver sua inteligência, ampliar seu conhecimento e desenvolver sua moralidade. E sentimentos também. Né? São aquisições que se levam para a vida. Qual vida? Toda. Porque tu encarna, desencarna, volta a desencarnar e tu é tu. Então, o que tu adquire, tu é. Isso que a Graça está dizendo, a vida é uma só, as existências são múltiplas, é isso? Isso. Então, o conhecimento, a moralidade, levaremos e usaremos numa próxima reencarnação. Isso é nosso, ninguém nos tira. Luiz pediu a palavra? Mas o que acresce na moralidade, no conhecimento e na inteligência? Se nós estamos no mundo material, não é um bom uso desses empréstimos que recebemos? Até o corpo é um empréstimo. Então, quando nós vamos fazer o bom uso daqueles empréstimos que nos são concedidos pelo Criador, vai impactar no conhecimento, na moralidade e na inteligência, não é? Então, cabe a nós então entender esses empréstimos que recebemos, como fazer o uso correto para voltar com uma condição melhor no conhecimento, inteligência e moralidade. Então é preciso investir nestas coisas para poder, inclusive, viver melhor. Certo. Mas dentro disso que o Luiz está nos trazendo aqui, nós precisamos entender primeiro que os nossos bens são os bens espirituais, não os bens materiais. Os bens materiais são ferramentas para nos enriquecermos espiritualmente. Para voltarmos melhores, numa condição melhor. Mas para isso, né, para mim fazer bom uso dos bens emprestados por Deus, que são esses materiais, eu preciso desenvolver inteligência, eu preciso desenvolver conhecimento e eu preciso desenvolver qualidades morais. Porque senão eu vou fazer mau uso. Perfeito. Tudo certo. Os bens materiais são só os frutuários. Mas eu posso ser um mau uso frutuário, se eu não souber empregar esses bens que Deus colocou nas minhas mãos para o meu próprio progresso. Então eu preciso me apropriar primeiro de conhecimentos, desenvolver um pouco a minha inteligência para ser merecedores desses bens que Deus me deu, como empréstimo, né, para desenvolver isso tudo. E para desenvolver isto, nós precisamos então ter esforço, nos esforçarmos. E é isso que estamos também fazendo aqui hoje, nesse sábado à noite, buscando o esclarecimento, buscando consolo, mas o esclarecimento, né? Buscando essas ferramentas que a doutrina espírita nos traz. E que a gente consiga, com essas ferramentas, melhorar a nossa vida. E sairmos daqui, dessa vida, mais ricos do que quando aqui chegamos. E a nossa responsabilidade, sairmos mais ricos. E não tem nada a ver com riqueza material aqui. É essa riqueza espiritual. Por exemplo, a riqueza material, eu posso fazer mau uso dela. Se eu usar para fazer as pessoas de escravos, né? Então eu estou fazendo mau uso. Prejudicar os outros de uma maneira. Prejudicar os outros de uma maneira. Então, assim, fazer bom uso é dirigir essa riqueza que eu tenho, a fortuna, para construir um progresso para o planeta e para o próximo, né? Então, isso é pensar no próximo, né? Tanto é que o capítulo seguinte, o 17, é sede perfeitos. Sede perfeitos, a característica do homem de bem é aquele que se interroga à noite se fez quando bem que podia, né? Se não deixou nenhuma oportunidade de fazer o bem, né? Então, assim, os bens materiais são para a gente fazer bom uso. Vocês podem intervir também, o pessoal que está aqui, fazer uma pergunta, ou fazer uma colocação daquilo que estão entendendo. Faça uma chamada aí no Facebook também, né? Olha, Pessoal, vamos colaborar aí, vamos contribuir com a nossa exposição. O intelectual e moral
ele seria o principal para que a gente pudesse saber lidar com esses bens materiais. Exatamente. Você falou, as compras se tu não tem desenvolvimento moral legal, tu vai usar esses bens de uma forma completamente Inapropriada, né? inapropriada. Significa dizer, né, que se tu tem um carro para dirigir, tu primeiro precisa aprender a dirigir esse carro, senão tu vai fazer mau uso dele. Sim. Então, Deus só coloca nas nossas mãos de bens materiais aquilo que já aprendemos a administrar. Ele não nos dá aquilo que nós não podemos suportar. Por isso que Deus só nos dá as possibilidades conforme as nossas aquisições, para que tenhamos sucesso. Se não temos sucesso é porque nós não nos aplicamos com essas situações que Deus colocou em nossas mãos. O corpo que temos não é nosso, é emprestado a nós. Nós podemos fazer bom uso ou mau uso. Mas como deu um corpo a nós, Deus sabe que nós já aprendemos a fazer bom uso. Aí, como fazer bom uso do corpo? Temos um comentário ali antes, já A vamos. Elisaura Kim Araújo diz assim: eu penso que a riqueza material é uma grande ferramenta para vencer nosso egoísmo e desenvolver o sentimento de caridade. É uma ferramenta, como nós falamos aqui agora mesmo, né? Mas o que nós estamos fazendo com essa riqueza? E que riqueza é essa? Será que a gente só pensa em riqueza material? Nós somos ricos em vários aspectos, mas daqui a pouquinho a gente vai falar também um pouco mais sobre essa riqueza, que a gente tende a pensar nela só como conta gorda, ouro. Não, somos ricos em outras questões também. Mas trazendo essa questão aqui de riqueza, será que nós precisamos ser pobres, materialmente falando agora, né? Para adquirir a riqueza espiritual? Não. Será que é isso que Deus espera de nós? Que sejamos pobres? Que a gente não estude, que a gente não trabalhe, que a gente não desenvolva a nossa intelectualidade, para que assim a gente consiga desenvolver a nossa espiritualidade e a nossa conexão com Ele? Eu acredito que não, porque assim, ó, se tu não tem um conhecimento, se tu não desenvolveu esse lado intelectual, como é que tu vai saber o que pergunta aqui para nós? Tu não desenvolveu esse lado. Isso, tu não tem um discernimento de Deus, não. Então eu acho que tu tem que desenvolver a inteligência, para desenvolver a moralidade, para daí saber dar um bom uso desses bens da terra. Eu acho que isso vem muito da criação, porque cada criação tem um ensino, não escrito nos filhos, ó, é difícil, a vida é dura, a vida é assim, dinheiro não cai de água, e aí a criança cresce com aquilo na cabeça de que é um sofrimento para ter dinheiro, é um sofrimento para vencer a vida, é um sofrimento para conseguir. E isso acaba bloqueando a pessoa, Perfeito. que a gente cresce com aquela crença de que é impossível ter dinheiro, é impossível. E que o dinheiro é ruim Aí todo mundo fala, mas a pessoa nasceu investidor, professor. Não, tem muitas pessoas que não nasceram investidor, que buscaram trabalho, porque já foram criados por outras pessoas que têm uma visão diferente do dinheiro que ele corre atrás. É possível conseguir, dá para conseguir. O incentivo, a experiência da infância é tudo. É verdade, perfeito. É isso mesmo, e a gente tem que cuidar para não colocar na cabeça das nossas crianças de que, como ela disse, né, o dinheiro é inalcançável, é sujo. Não, nós temos é que fazer bom uso, o dinheiro é neutro, na verdade. Isso é crenças que a gente carrega desde criança. Isso, é difícil. Nossos avós, os nossos pais, e assim, tudo vai fazer. É verdade. E julgamos, inclusive, aqueles que têm. A Antônia Frota diz que todo auxílio material que recebemos é para o conforto do corpo físico. Assim temos condição de aprimoramento íntimo, desenvolvendo nossas virtudes, que com certeza favorecerão a nós e ao todo em que vivemos. Perfeito. Todo auxílio material, então, é necessário, né? Isso que ela diz, isso que a gente estava falando aqui. Com esses recursos, nós conseguimos, então... Vamos pensar assim, é possível a gente estudar com a barriga vazia? Alguém consegue estudar com fome? É necessário o alimento, é necessário
né, o recurso para que possamos desenvolver aí a nossa inteligência. Rodrigo, por favor. Existe a passagem na Bíblia que diz que o jovem rico chegou para Jesus e, mestre, segui-o, o que eu preciso fazer e tal. Doa tudo o que tu tens e me segue. O jovem ficou impactado, os meus costas foi. Então, depois ele reencarna com vida mesmo. Só que assim, Jesus está falando do desprendimento. Então, o que eu tenho em relação à minha posse depende do que eu sinto em relação a essa posse, é que vai fazer diferença. Se eu tenho aquela posse para mim, eu tenho que juntar, já estou arrumando encrenca, inclusive no plano espiritual. Quando eu deixar tudo lá do outro lado, eu vou continuar sofrendo. Isso é interessante refletir. O deixa tudo e vem, não é larga tudo e vem, é larga o apego disso, o sentimento de estar vinculado com aquele. Lançou um desafio para ele, cara, deixa tudo lá. Naquele momento não foi capaz. É nem esse sentimento. Não tem material que ele teria que deixar. fazer. Sentimento em relação a ele. Só um minutinho, temos um. Ah, não, acho que é a Carlúcia, né? Carlúcia Mendes diz: somos ricos de oportunidades e conhecer a doutrina é uma grande oportunidade. Perfeito. Mas talvez uma pergunta possa ocorrer a muitas pessoas. Como eu vou me equipar de inteligência, de conhecimento e de qualidades morais para fazer bom uso das coisas que Deus me colocou? Por um detalhe muito simples que muitas vezes nós esquecemos de pensar. Deus colocou na nossa consciência a lei. Basta seguir a lei. Olhar para dentro de si. Nós vamos descobrir as nossas dificuldades e vamos nos aplicar para solucionar a dificuldade. É aí que a gente cresce. E a fé, né, São Paulo? Quantas criaturas, por exemplo, vivem problemas no campo material ou no campo espiritual e não abandonam esses problemas. A vida dela é um problema. Quando ela se desprende desse problema, a solução aparece. Eu mudo de vibração. Eu deixo de vibrar no problema para vibrar na solução. Onde é que sai isso? Na consciência. Temos que buscar ouvir mais essa lei que está na nossa consciência. Olhar para dentro de nós, né? Mas então, gente, assim, eu tinha perguntado antes, né, se nós precisamos ser pobres materialmente para conseguir, então, essa riqueza espiritual. Vocês disseram, então, que não, né, é isso mesmo. E eu gostaria, assim, de ler rapidamente aqui também uma passagem do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, e Psicografia de Chico. E nesse livro é relatado ali diálogos com os apóstolos, Jesus dialogando com os seus apóstolos, onde surgiam algumas dúvidas, algumas situações, então Jesus esclarecia os seus apóstolos. E numa dessas passagens lá, Jesus disse a um deles: olha só, amigos, acreditais, porventura, que o Evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Qual esmola maior? A que socorre às necessidades de um dia ou a que adota providências para uma vida inteira? No mundo vivem os que entesouram na terra e os que entesouram no céu. Os primeiros da terra escondem suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo, e por vezes atiram uma moeda dourada ao faminto que passa, procurando livrar-se deles. Os segundos, com valores ligados então ao céu, ligam suas existências a vidas numerosas, fazendo de seus servos e auxiliares de esforço a continuação da própria família. Estes últimos sabem empregar o sagrado depósito de Deus e são seus mordomos fiéis à face do mundo. Ou seja, o rico, a pessoa que tem recurso financeiro, e aqui a gente não precisa nem pensar num milionário, uma pessoa que tem condição de auxiliar o seu próximo, não é muito melhor, em vez de dar uma moeda, atirar ali uma esmola para se livrar, oferecer um trabalho? Oferecer a possibilidade dessa criatura desenvolver também a sua inteligência, a sua moralidade, muito mais do que isso, a sua dignidade perante a sociedade. Então, quando Jesus conversa com os apóstolos, aqui nessa passagem do livro Boa Nova, é isso que ele quer dizer. Colocar em movimento a favor da sociedade, do próximo, os nossos recursos financeiros. Se eu usar inteligência, se eu usar
é adquirir conhecimento, é construir uma condição moral para voltar melhor para o plano espiritual. É ensinar a pescar, não dar o peixe, né? É. É mais ou menos isso. Às vezes assim nós, né, vamos pensar, fazer a unha. Às vezes a gente tem condição de ir ali fazer a unha, mas a gente não quer pagar para fazer a unha. Eu vou fazer em casa, eu corto toda, aí é aquele problema. Mas a pessoa às vezes tem o recurso, mas é tão apegada naquele dinheiro. Gente, pode estar dando possibilidade ali para uma pessoa que está ganhando o seu pão fazendo a unha. Um exemplo aqui, temos milhares, né, de outros. Isso é o desprendimento. Isso também é caridade. Fazer girar ali os recursos. Tem mais um comentário do Snildo Klein, que coloca a resposta a uma questão do livro dos Espíritos, a questão 740. E a resposta é: os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se ou não domina o egoísmo. Aí o grande obstáculo para nós administrarmos os bens materiais que Deus colocou na nossa mão. Ainda é o egoísmo. O egoísmo é o grande obstáculo. Egoísmo que nós não podemos colocar na conta somente daquele que tem o recurso material. Porque quantas vezes nós vemos pessoas que têm o recurso material e são muito mais humildes do que aqueles que não têm. Né? Então isso é algo que nós temos também que refletir. E pegando o comentário aqui do Tusnildo, que ele trouxe essa questão do Livro dos Espíritos, tem a questão 814 também, que nos diz que a maioria das vezes nós que escolhemos as nossas provas, lá no nosso planejamento reencarnatório, que nós ajudamos a construir, na maioria das vezes, quando voltamos para o planeta. E lá nós já escolhemos a prova da riqueza ou a prova da pobreza. E as duas são provas árduas. A prova da pobreza pode nos colocar numa situação de revolta contra Deus. O que leva muitos irmãos nossos a cometerem crimes, inclusive. Porque o outro tem e eu não tenho. Como eu gostaria de ter, Deus não é justo. Esse tipo de coisa. E a prova para o rico qual é? O excesso. Onde a pessoa fica hipnotizada durante uma vida inteira em festas. Oi? Se isola. Isso, envolvida naquela riqueza ali. Então é festa, é troca de carro, é comida, são sensações que o mundo oferece. O poder. Poder, Luiz. Isso. O poder, ele seduz, a pessoa fica hipnotizada pelo mandar, desmandar, aquela coisa, né? Temos mais comentários. Bem, o Eduardo Agudo diz o seguinte, que a felicidade não é um tapete mágico. Ela nasce dos bens que você espalha, não daqueles que se acumulam inutilmente. O convite que ele fez para o moço rico. É o saber compartilhar, né? Compartilhar. A felicidade genuína, felicidade verdadeira. Não aquela felicidade que julgamos às vezes felicidade, que nós estamos atendendo somente às sensações. Né? Trocar de carro é muito bom, mas aquilo ali é momentâneo. A qualquer momento Deus chama, deixa o carro. E o que nós realmente vamos levar? O que é essa felicidade, gente? O que realmente é? Refletimos sobre isso? Será que nós estamos envolvidos no que o mundo está oferecendo? Nessa riqueza material? E a riqueza não é só o ouro. A riqueza, como eu estava falando aqui no início, ela pode ter várias vertentes aí. Não somos ricos porque temos um corpo, porque estamos encarnados. A dádiva da vida. A dádiva da vida. Nós não somos ricos, gente, por estarmos aqui hoje, termos vindo com as nossas pernas, ou estarmos ouvindo e vendo essa exposição nesse sábado. O que nós estamos falando com a riqueza? O que nós estamos fazendo com a riqueza, por exemplo, da nossa voz? Ou o que nós estamos fazendo com a riqueza que é escutar um irmão nosso? Lá no meu trabalho tem uma associação do Banco do Brasil que trabalha com jovens deficientes.
Um dia eu estava assistindo, na sexta-feira à tarde, um deles jogando bola, assim, a dificuldade para ele abaixar e pegar a bola. O esforço que ele fez, eu falei, caramba, eu nunca abri a porta da minha geladeira, não deu conta da facilidade que é para mim. Então, que joga ali a dificuldade que é para mim. Essa riqueza que a gente não percebe, a gente está muito esmerado. Nós não valorizamos Não a riqueza. valorizamos, Né? né? A riqueza de poder falar, a riqueza de ver o outro, de ouvir o outro, de ter uma inteligência mediana, pelo menos. Nós não valorizamos isso. Juntar a bola para ele é uma riqueza sem fim. Mas tu pode fazer isso aí e passa batido, porque tá no nosso automático, a gente já automatizou. E aí nós deixamos a vida passar e não valorizamos. Nesse sentido de valorizar o nosso próprio corpo, vamos imaginar que amanhã de manhã alguém tem que fazer a nossa higiene pessoal, porque nós estamos impedidos disso. Como é que nós nos sentimos? Tem outra questão, assim, que agora o São Paulo falou, me lembrei. Assim, amanhã de manhã, tu só vai acordar, tu só vai ter aquilo que tu agradeceu antes de dormir. Vou acordar sem nada. A maioria esquece de agradecer as pequenas coisas. Agradecer, inclusive, o mal que não nos chega, que não nos chegou. Né? Então, a juventude também pode ser uma riqueza, mas a maturidade também, a experiência é. E o que nós estamos fazendo com isso? O que nós estamos fazendo com o nosso vigor? Nós estamos com a nossa juventude. E se já temos maturidade, idade vai chegar, né? E envelhecer. E aí, o que nós estamos fazendo? Estamos colocando a serviço, estamos colocando à disposição os nossos conhecimentos, ou estamos lá em casa deixando a vida passar, e tudo é difícil, já estou velho mesmo. É riqueza. Muitos não têm a dádiva de envelhecer. Agora, uma riqueza que eu acho fantástica também, a gente não está falando, é o próprio tempo. Tempo. Nossa. Sair daqui eu posso beber e jogar arriscar a vida minha do outro. Eu não posso ficar estudando. Fica assim, né? Todo tempo. Quando tu administra bem o tempo, Rodrigo, isso aí daí já vai ao encontro do que a gente estava falando ali no início. É a tua inteligência que tu tá sendo inteligente para administrar bem o teu tempo. Porque não tem também errado em nós nos divertirmos, nós não pegar o carro, dirigir, isso aí, né, é o excesso. Nós estamos no mundo, mas é possível nós estarmos no mundo Sem sermos do mundo. Mas o que é ser do mundo, né? Porque nós estamos no mundo, né, e temos que entender que esse mundo nos serve de trampolim para mundos melhores. Né? E se eu estou vivendo o mundo, eu estou numa condição do quê? Errada. Né? Eu estou valorizando as coisas do mundo material sem valorizar as coisas espirituais, que são, né, a verdadeira propriedade, que é o conhecimento, a moralidade e a intelectualidade. Né? Então, às vezes, a gente tem uma visão um pouco errada de estar no mundo. Estar no mundo, mas sem ser do mundo. Isso é faz a grande diferença. Né? A gente falou de carros, falou de riquezas, falou de ter condições de fazer a higiene pessoal. Mas, né, o quanto a gente precisa valorizar essa condição da vida espiritual. Né? E valorizar a vida espiritual não significa agradecer, orar, né? Fazer todas aquelas coisas que são importantes para se ligar ao Criador. Perfeito. Aí o esforço e o conhecimento e essa consciência de que nós podemos sim estar no mundo, aproveitar as coisas, mas não nos render a elas, não virarmos reféns dessas sensações. Que a felicidade verdadeira, aquela verdadeira mesmo, ela nos pertence, nós levamos ela, porque é algo que não passa, não é supérfluo, né? E indo aqui no capítulo 17, no capítulo Sede Perfeitos, no item 3, que os Espíritos nos dão um roteiro de como devemos agir para nos tornarmos homens de bem. Sugiro a leitura, claro que nós não vamos ler todo esse roteiro aqui,
mas sugiro a leitura, é muito bonito. E aqui fala a respeito da riqueza, então eu vou ler só esses 2 itens, ó. Não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe for dado pode lhe ser tirado, e a qualquer momento. E nós podemos pegar tudo isso que nós falamos aqui nessa exposição, do que consideramos riqueza, pode ser tirado a qualquer momento. A vaidade, a beleza, né? Deus a qualquer momento chama de volta para casa, e aí? Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito que terá que prestar contas e que o emprego mais prejudicial que lhe pode dar é o de aplicá-lo às satisfações das suas paixões. Se a ordem social colocou homens sobre sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante a lei. Então aqui também a gente volta para aquela questão, né? Se nós temos pessoas que são subordinados, assim, funcionários, por exemplo, que tratemos com respeito, com educação, lembrando sempre de que somos todos iguais. Porque, como o Luiz disse, o poder, ele seduz muito e às vezes as pessoas se colocam num patamar que acham que são melhores que os outros, né? Se vislumbram com poder. Pode esbravejar contra o próximo, pode fazer várias coisas, né? E tem poder para fazer isso. Bom, gente, estamos chegando aqui no nosso tempo e então o título da nossa exposição foi Como fazer o bom uso da fortuna. Será que já temos a resposta? Como que nós devemos fazer o bom uso da fortuna? Seguindo Jesus. Olha aqui, não tem erro, né, Rodrigo? Não tem erro. Falou alguma coisa, Gretchen? Isso é um roteiro. É o roteiro. Porque também está no Evangelho. Ali está todo o roteiro para chegar a espíritos puros. Nesse capítulo aqui, 17, Sedes Perfeitos, é um excelente roteiro. Quando a gente lê, a gente vê que a gente está um pouquinho longe. Mas não é para desanimar, porque pelo menos a gente está se esforçando. E isso é o que nos diferencia, né? Que nos faz ter essa vontade de progredir. Mas se nós achamos que o caminho está longe, é porque já estamos no caminho. Olha só, é verdade. Pior aquele que nem Não tá tá no nem caminho, nem sabe se é longe, se é perto, voa. Então, gente, assim, ó, respondendo a pergunta de uma forma assim bem resumida e simples, né? Todas as contribuições foram excelentes. Aqui eu só vou resumir o que vocês mesmos colocaram. Então, colocar a verdadeira vida, que é a nossa vida espiritual, em primeiro lugar. Praticar caridade, sempre. Sempre. A pessoa pode, assim, ó, tá lá com saldo negativo. Sempre vai ter algo que ela pode contribuir. Pensar que as nossas riquezas são muitas. E aqui nós não estamos falando de riqueza material. Então a gente sempre pode praticar a caridade, né? E estar no mundo sem ser do mundo, lembrando que essas sensações que o mundo nos oferece, elas são boas. Se somos honestos, se trabalhamos, se estudamos, não tem nenhum problema em adquirirmos isso, mas que seja feito de uma forma inteligente e alinhado com as leis de Deus. Né? É só assim que o nosso espírito então evolui, nós ficamos com a nossa consciência tranquila porque estamos alinhados com a lei de Deus. Agradeço a todos pela contribuição. Passo a palavra então aqui a Beth, que vai fazer agora a parte final. Obrigada, Aline. Então, sábado nós dedicamos a irradiação aos nossos irmãos suicidas. Então eu vou pedir a todos que se concentrem na prece que vamos fazer agora em favor desses irmãos. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao Pai, rogando assistência e luz a esses irmãos suicidas. Os irmãos que estão pensando em tirar a vida do corpo físico, imaginando que com a morte do corpo físico colocarão fim aos sofrimentos da alma. Esses irmãos vivem em aflição, vivem em tormentas.
que um familiar, um amigo, um conhecido saiba identificar os sinais que esses irmãos dão através da sua fala, do seu comportamento, da sua linguagem corporal. Que esses amigos saibam identificar e busquem auxiliar, demovendo essa ideia do suicídio para esse irmão que sofre com as aflições da vida. Que esses irmãos recebam também o amparo de irmãos desencarnados, que sejam amparados por eles e que restabeleçam sua fé, sua esperança em Deus, e que saibam que as tormentas fazem parte da existência humana e que as tormentas, os obstáculos nos fortalecem, nos preparam para colocarmos todas as nossas provas de forma resignada. Pedimos o auxílio de Maria, Mãe Santíssima, e dos seus benfeitores, trabalhadores do Vale dos Suicidas, que roguem por esses irmãos que já cometeram o ato e vivem em profundo sofrimento, porque eles não sabiam que, tirando a vida do corpo físico, sofreriam ainda mais. Que esses irmãos recebam o acolhimento necessário, o esclarecimento, e que recebam também a oportunidade de cumprirem uma nova jornada, com resignação, amor e fé, apesar de terem infringido uma lei divina. Deus, na sua misericórdia infinita, há de permitir que esses irmãos recebam uma nova oportunidade. Que Maria envolva também a família desses irmãos que já cometeram suicídio, que sofrem profundamente por não entenderem o ato desse ente querido. Sofrem sem entenderem os motivos. Que Maria envolva todos no seu manto sagrado, com o amor de mãe, levando o lenitivo necessário para abrandar o sofrimento de todos. Que assim seja. Agora vamos nos encaminhando para o final da atividade. Peço aos aplicadores de passe que se posicionem, por gentileza. Vamos continuando com um pensamento elevado, rogando aos benfeitores, amigos dessa casa, que nos envolvam em vibrações benéficas, salutares, que envolvam nosso corpo e nosso espírito em sintonia, em amor, que essas vibrações nos tragam bem-estar, que viemos buscar aqui. Que esses benfeitores visitem os nossos lares, que façam asepsia de cômodo por cômodo, tirando de lá energias negativas, irmãos que não precisam estar lá. Que eles façam do ambiente um ambiente de paz, de amor, de entendimento para todos que lá estiverem. Que fluidifiquem também as águas expostas, colocando o remédio necessário para cada um, de acordo com o merecimento. Assim, certos dessas bênçãos aqui recebidas, pedimos para finalizarmos a atividade dessa noite. Que assim seja. Muito obrigada a todos pela presença, pela participação. Possamos todos voltar para os nossos lares com os nossos protetores, assistidos em nome de Deus. Que assim seja.